Áudio questões. Direitos e deveres fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Questões e comentários extraídos da internet. 1. Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, CF, julgue o item que se segue. O fato de a CF prever que o Estado brasileiro é laico não impede que seja homologada, pelo STJ, sentença eclesiástica estrangeira para que produza efeitos civis no Brasil. Certo. O relator da SEC, o ministro Félix Fischer, explicou que os textos legais instituem que a homologação de sentenças eclesiásticas, em matéria matrimonial, será realizada de acordo com a legislação brasileira, e as sentenças serão confirmadas pelo órgão de controle superior da Santa Sé, que detém personalidade jurídica de direito internacional público. Félix Fischer rejeitou a alegação de inconstitucionalidade e ressaltou que, conforme o acordo firmado, as decisões eclesiásticas matrimoniais confirmadas pelo órgão de controle superior da Santa Sé são consideradas sentenças estrangeiras para efeitos de homologação. Fischer explicou que o órgão de controle superior da Santa Sé tem personalidade jurídica de direito internacional público e garantiu que o caráter laico do Estado brasileiro não constitui empecilho à homologação de sentenças eclesiásticas. 2. A respeito das associações, julgue o item subsequente à luz das disposições da CF. As associações possuem legitimidade para deduzir interpelação judicial como medida preparatória de ação penal em defesa da honra de seus associados. Errado. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que entidade de classe não tem legitimidade para promover interpelação judicial em defesa da honra de seus associados, por se tratar de um direito personalíssimo de quem, concretamente, se viu atingido pelas afirmações tidas por ofensivas. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral, que é personalíssimo, pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. 3. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988, CF, foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgue o item a seguir. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Errado. Artigo 5º inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220 parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 4. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988, CF, foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgue o item a seguir. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Errado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 5. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988, CF, foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgue o item a seguir. No Brasil, está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certo. Artigo 5º inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 6. Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julgue os itens a seguir.
Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõem um dever de abstenção, mas não de prestação. Errado. Direitos fundamentais engloba tanto os direitos individuais, como os coletivos. Somente os individuais impõem um dever de abstenção do Estado, já os direitos sociais impõem o dever de prestação. 8. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, é assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade. Certo. Artigo 5º inciso. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 9. Com base nas normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais e na jurisprudência do STF acerca dessa matéria, julgue os próximos itens. É livre o exercício das profissões, podendo a lei exigir inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que não ocorre com a profissão, por exemplo, de músico. Certo. Artigo 5, incisos 9 e 13, da Constituição. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade e que pode ser exigida a inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pelas garantias da liberdade de expressão. 10. Com base nas normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais e na jurisprudência do STF acerca dessa matéria, julgue os próximos itens. Embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, em caso de flagrante delito, é permitido nela entrar, durante o dia ou a noite, ainda que não haja consentimento do morador ou determinação judicial para tanto. Certo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. E quando outras pessoas podem entrar nela sem o consentimento do morador? Em caso de flagrante delito, durante o dia ou a noite. Em caso de desastre, durante o dia ou a noite. Para prestar socorro, durante o dia ou a noite. Por determinação judicial, somente durante o dia. Artigo 5. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Até logo! Obrigada pela sua atenção.